queridos? A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre vós. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com Jesus de hoje, amém? Pega a tua xícara de café ou a tua cuia de chimarrão e vamos estar meditando um pouquinho na palavra do Senhor, entregando a nossa primícia do dia, que é o nosso primeiro horário da manhã. Talvez você já tenha levantado mais cedo, né? Mas esse é o nosso primeiro horário para mim da manhã, aonde nós vamos estar entregando esse horário, estar consagrando, quando nós entregamos o primeiro horário da manhã, estar consagrando todo o nosso dia ao Senhor Jesus Cristo, orando e buscando um alimento espiritual na palavra de Deus, para que nós possamos passar todo o nosso dia alimentados por Ele. E também quando nós entregamos essa primícia da manhã, nós estamos buscando uma direção também para o nosso dia, uma direção para tudo que vai acontecer, uma orientação de Deus para a nossa vida, amém? Nós estamos, então, lendo o livro de Josué, estamos aqui compartilhando dele nesse devocional, e ontem nós paramos no capítulo 10, e do capítulo 10 até o capítulo 23, nós vamos ver aqui que o povo, ele tomou posse da terra prometida, mas antes eu quero orar com você, amém? Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, nós nos colocamos na Tua presença e diante do Teu altar e chamamos a presença do cheiroso Espírito Santo. Espírito Santo, fala conosco, nos conduz, Senhor, e traz ao nosso coração uma palavra, Senhor Deus, que vem para trazer direções para a nossa vida, para transformar a nossa vida. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Quando nós olhamos, então, aqui do capítulo 10 até o capítulo 23, nós vamos ver que o povo tomou posse já da terra prometida, que o povo já está em fase o quê? De divisão de terras. Então, aqui Josué começa a dividir a terra por tribos. Josué vai dividir essa terra conforme Deus havia falado para Moisés, e conforme Moisés havia passado para Josué, né, as divisões dessas terras. Tudo era conforme a vontade de Deus, queridos, tudo era feito conforme o plano perfeito que Deus tinha para o povo de Israel. Então, assim, Josué fez, e nós vamos vendo daqui para frente, que daqui para frente Josué ele começa a ficar um pouco cansado, vai ficando de mais idade. Aqui Josué já está perto da morte. Nós vamos ler hoje o capítulo 23, versículo 6, onde Josué já está perto da morte. Ele consegue cumprir com o trabalho dele, com aquilo que Deus tinha confiado nas mãos dele, e ele cumpre tudo isso com muita excelência, ele consegue fazer tudo isso, e agora então já está todo mundo com o seu pedaço de terra, falta muito pouco para conquistar. Conforme eles iam avançando, Deus estava sempre com eles, por quê? Porque Josué era fiel, temente e obediente a tudo aquilo que Deus pedia para ele. Então vamos lá, capítulo 23, versículo 6 diz assim: então aqui, né, Josué está falando com o povo. Ele está dando algumas instruções para o povo, porque ele sabe que logo ele vai partir, ele vai ser recolhido por Deus. Por isso, se esforcem para obedecer fielmente a tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Não desprezem nenhuma parte desta lei. Versículo 7. Para que assim não se misturem com esses povos que ainda vivem entre vocês. Também não falem o nome dos seus deuses, nem jurem por eles, não os adorem, nem se curvem diante deles. Então aqui você pode ler todo o capítulo 23, e nós vamos ver aqui que nesse ponto aqui Josué está trazendo uma instrução para o povo de Deus, para que eles continuassem vivendo na presença de Deus, mesmo na ausência do líder, o líder que era Josué. Mesmo agora já tendo em mãos a promessa, mesmo já estando vivendo essa promessa, Josué vai os advertir, Josué vai deixar um conselho para eles, para que eles não se desviem da presença de Deus, para que eles não adorem outros deuses, para que eles não se misturem com aqueles povos que ainda alguns ficaram habitando no meio do povo de Israel. Alguns povos não foram mortos e algumas pessoas ficaram habitando nas terras onde o povo de Israel estava habitando, mas é um povo pagão,
é um povo idólatra, é um povo que adora outros deuses, e por isso Josué está alertando e advertindo o povo: tomem cuidado ao estarem no meio dessa gente para não se contaminarem com o pecado que eles estão cometendo. Tomem cuidado para não caírem na conversa deles, para não serem iludidos por eles, para não irem e não adorarem os deuses que eles adoram. Tomem cuidado para vocês não terem a conduta que eles têm, mas sirvam a Deus o Senhor. Continuem sendo retos, justos, corretos em tudo que vocês fizerem. Continuem aplicando a lei de Moisés à vida de vocês. Continuem usando a lei de Moisés como um padrão de vida, como uma regra de vida para vocês viverem bem nesta terra. Queridos, o que ele está fazendo aqui, o tema desse devocional de hoje é como manter a bênção do Senhor. Como conseguir viver e manter aquilo que Deus confiou às nossas mãos. Às vezes a gente ora tanto, e às vezes a gente pede tantas coisas para Deus, e aí quando a gente toma posse, ora durante anos, o povo guerreou durante anos, o povo andou durante anos, essa geração, também uma geração levantada como soldados de Deus, que destronaram vários povos de vários lugares, que viveu o milagre de Deus, que orava e que Deus agia. E por meio de Josué, eles ouviam Deus falar e eles sabiam que tudo o que acontecia não era por intermédio direto deles, mas era por intermédio do próprio Deus. O que eles viviam vinha do alto, era o Senhor que provia, era o Senhor que derrotava os seus inimigos, não eram as suas armas, não eram a sua força de vontade, não era a bravura de um próprio povo, mas era a força e o poder de um Deus, era Deus quem tirava, quem expulsava os povos da terra que Deus havia dado a eles. A única coisa que eles precisavam fazer era confiar em Deus. A única coisa que eles precisavam fazer era ir e marchar e ir em frente, sabendo que Deus estava no controle. E eles iam com toda a confiança, porque essa batalha não era deles, era uma batalha de Deus. Porque Deus havia prometido a eles a terra. Então, queridos, nessa batalha que talvez você está orando, e às vezes a pessoa está ali, o que você quer conquistar, eu não consigo ter filhos, eu quero ter filhos. Eu até hoje não consegui casar, gostaria muito de me casar, ter um bom marido. Estou orando, estou lutando por isso, estou me esforçando. Quero ser um empreendedor, eu quero ter uma empresa, eu estou buscando por isso. Eu quero ser um missionário, um pastor, eu estou orando, eu estou buscando em Deus. Quero ser um levita, quero ser algo aqui. E aí, queridos, a gente está anos orando, às vezes, Senhor, eu quero um carro, eu quero uma casa na praia, eu quero uma mansão aqui. E a gente está anos orando e trabalhando e lutando e nos preparando para tomar posse daquilo. E quando chega o tempo que Deus ele entrega isso nas nossas mãos, será que a gente consegue usufruir disso por quanto tempo? Será que a gente consegue firmar essa bênção, queridos? Muitas vezes as pessoas acabam conquistando e perdem logo ali na frente, porque precisa continuar tendo um posicionamento. E o que muitas vezes acontece é isso que Josué está alertando o povo. O que muitas vezes acontece com as pessoas é isso. Consegui a bênção, consegui o que eu queria, venci essa batalha, agora adquiri o meu carro, a minha casa, adquiri a minha empresa, adquiri o meu dom, adquiri o meu ministério, e agora eu começo a me esquecer de Deus. Agora que eu já tenho aquilo que eu preciso, então as pessoas acabam buscando a Deus até conseguir a conquista. E depois que conquista, que pega o milagre, acabam abandonando a Deus. Acabam deixando Deus em segundo plano. Acabam deixando Deus de lado. E aí que nós acabamos perdendo a bênção, acabamos perdendo, queridos, o milagre que a gente já estava vivendo. O povo está em cima de uma terra. O povo é dono da sua própria terra, mas olha o que Josué está dizendo. Busquem a Deus. Não se envolvam com os pecados deles. Não adorem outros deuses. Priorizem a presença de Deus como nós priorizamos até aqui. Porque se vocês não fizerem isso, olha o que acontece.
Quando a gente recebe algo de Deus e deixa de priorizar Deus porque já recebeu aquilo que queria. Então nós estamos usando Deus só para conquistar algo que desejamos e depois viramos as costas para Deus. E Josué vai dizer para eles: se vocês fizerem isso, se vocês passarem a não vigiar a lei de Moisés, e se vocês se envolverem com as práticas pagãs desse povo, se vocês adorarem os deuses que eles adoram, se vocês cometerem os erros e pecados que eles estão cometendo e virarem as costas para Deus, Deus não vai mais expulsar eles do meio de vocês, mas eles vão acabar escravizando vocês. Vocês terão que sofrer e aguentar uma consequência, porque Deus vai permitir que eles dominem vocês. E vocês vão acabar, queridos, acaba mesmo estando e vivendo a promessa, acaba vivendo como lá no Egito, escravizado dentro da promessa. Você já viu pessoas assim? Tá vivendo a promessa e tá escravizado? Eu tanto queria, pastora, esse filho, eu tanto queria, pastora, isso aqui, mas não tá feliz, tá vivendo como se não tivesse adquirido nada. Tá ali, tá vivendo o sonho, Deus realizou, mas vive como se tivesse numa prisão ainda, não tem aquela alegria. Tudo que eu mais queria para viver era ter isso. E agora tem, Deus deu, orou, buscou, batalhou, mas agora já não é o suficiente. Agora tá escravizado dentro disso, porque as pessoas colocam as coisas na frente de Deus. Aí a pessoa vai lá e diz assim, eu quero dar um exemplo aqui. Eu queria muito um filho. Eu queria muito, pastora, ter um filho, tudo que eu mais queria. Eu preciso ter um filho, porque eu só vou ser feliz e completo se eu tiver um filho, porque eu preciso desse filho. Se Deus me der isso, eu tenho tudo. Aí a pessoa ora, jejua, faz campanha, busca, batalha, como o povo batalhava. Aí Deus dá o filho. Ai, que bênção, o sonho da pessoa se realizou. Deus entregou um milagre para ela, e também é uma promessa, porque ele disse, na sua terra não haverá mulher estéril e nem mulher que aborte. Então, nós não podemos aceitar o aborto e nem a mulher estéril. Porque Jesus, ele diz, né? Fala isso sobre nós, há uma promessa também na palavra dele. Aí a pessoa tem um filho, agora ela não pode mais vir para Deus porque a criança é muito pequenininha, vai chorar na igreja. Agora ela não tem mais tempo de orar porque ela se dedica todo o tempo dela para cuidar do filho. Agora ela não tem mais tempo e não consegue mais fazer um jejum, porque ela também está ali cuidando da criança. Aí não tem mais vida com Deus. Então, acaba esquecendo daquilo que Deus fez, acaba esquecendo do milagre que Deus entregou. Aí Deus dá a casa na praia sonhada. Mas aí o verão todo a pessoa está na praia e lá não tem tempo de orar, não vem mais para o culto, não ceia mais, não tem mais tempo para um devocional, porque eu estou curtindo aquilo que Deus me deu. Então, a bênção que Deus me deu vai se tornar maldição na minha vida. A bênção que Deus me deu vai se tornar maldição. Eu me lembro um dia que eu encontrei uma irmã na igreja, eu era obreira ainda, e ela disse assim para mim, ai, eu quase não venho porque o meu filho não quer vir, ele não para muito no culto, o menino tinha uns 7 anos, eu disse para ela assim, irmã, se você não vir, porque o seu filho é mais importante que Deus, Deus toca na vida do teu filho. Porque Deus, ele não vai ficar em segundo plano. Se você não vem porque o teu trabalho é mais importante que Deus, amanhã depois o quadro de funcionário vai diminuir, você vai perder o seu trabalho. Porque Deus não quer perder você. Deus prefere tirar de você aquilo que te afasta da presença dele do que perder você da presença dele. E muitas vezes nós estamos perdendo coisas que Deus nos deu. Porque essas coisas estão se tornando uma maldição. Porque elas estão nos levando para um caminho de perdição, que é um caminho longe de Deus. Que é um caminho longe da presença de Deus. Muitas coisas você está orando e Deus não te deu. Porque ele sabe que se ele der para você, ele te afasta da presença dele. Você vai usar como desculpa para não ter tempo mais para estar com Deus. E nós precisamos vigiar nisso. Ainda conversei com o irmão da igreja e ele disse assim, às vezes Deus não dá coisas para nós porque ele sabe e conhece o nosso coração. E é real, queridos. Isso é maturidade espiritual. Tem coisas que Deus não dá porque ele sabe que pode levar o teu coração para a perdição. Você como pai, você como mãe, você daria algo para o seu filho que levaria ele para a ruína? Que mais tarde aquilo levaria ele para a destruição? Que isso causaria algo que afastaria o seu filho da sua presença?
Não, queridos. Nós queremos ver os nossos filhos perto de nós. Assim é Deus o Pai. Ele quer nos ver na presença dele. Ele quer ser prioridade. Então preste atenção. Aquilo que você está colocando como prioridade na frente de Deus, ele pode tirar de você. Ele pode tomar de você. Porque nada pode ocupar o lugar e o senhorio de Cristo na nossa vida, nós cristãos. Porque senão que diferença nós temos das pessoas do mundo, queridos? Como que nós queremos herdar a salvação eterna em Cristo Jesus, se nem prioridade na nossa vida ele não é? Mas a prioridade muitas vezes é o dinheiro. Aí aqui Josué está dizendo, vocês vão se manter donos da terra e livres. Na terra que Deus deu para vocês por herança, porque saíram do Egito onde eram escravizados por Faraó. E agora vocês têm uma terra que vocês são livres, mas mantenham-se livres. Como se manter livre? Agora eu entro aqui nessa cláusula, num processo de libertação. A pessoa vem para a igreja, está possessa por demônio, ou ela está presa no mundo espiritual, ou ela está debaixo de uma maldição hereditária, ela vem para Cristo, é orado, é expulsado o demônio, é trabalhado nas áreas daquela pessoa para cura, para libertação, mas precisa se manter liberto, precisa se manter curado. Como? Aqui Josué está dizendo como? Meditando na palavra de Deus, usando o livro da lei, meditando nele, vivendo conforme ele. A Bíblia é um padrão a ser seguido por nós e aplicado à nossa vida. Nós nos moldamos à Bíblia. A Bíblia não se molda a nós. Nós nos moldamos e nos adequamos aos padrões que ela dita as regras. É a Bíblia. Então, queridos, ele está dizendo como se manter liberto, queridos. Vivendo uma vida de renúncia, uma vida de separação, continuar buscando a Deus de todo o coração, priorizar a presença dele. Eles para o povo não se misture com o pecado que está acontecendo aqui no meio de vocês. Aí você sai da igreja, você está liberto, não se misture com pessoas que não estão libertas e que podem te levar para um mau caminho. Não esquece, você é kadosh, é separado pelo Senhor, a sua vida é diferente, não tenha nada a ver com esse tipo de contenda que está acontecendo, com esse tipo de fofoca, de briga, de xingaria. Fique longe das coisas do mundo, fique longe da adoração a ídolos. E adoração a ídolos não é só quando eu adoro uma estátua. Adoração a ídolos não é só quando eu tenho uma estátua e faço o sinal da cruz, não. Idolatria é quando eu coloco algo acima de Deus, à frente de Deus. Tem gente que está idolatrando o cônjuge. Porque o meu marido é tudo, porque o meu marido. Tem gente que está idolatrando o filho. O meu filho. Não posso por causa do meu filho. O meu filho é tudo. Sem o meu filho eu não posso. Meu filho. E deixa Deus por causa do filho. E deixa de ir para Deus e ter comunhão com Deus por causa do cônjuge, por causa do marido. Tem gente que idolatra o dinheiro. O dinheiro é tudo na vida dessa pessoa. Por causa do dinheiro, ela acaba saindo até da presença de Deus, porque ela quer conquistar, e ela quer conquistar, e ela quer... Quanto mais ela conquista, mais dinheiro ela quer conquistar. E ela acaba esquecendo da vida dela com Deus. Então, idolatria é tudo aquilo que você coloca na frente de Deus, que é mais importante, que é prioridade. A Bíblia é clara. Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Então, o que tem que ser prioridade na vida do cristão? Buscar o reino. Então, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso meditar na palavra, eu preciso fazer o devocional. Por que nós estamos fazendo o devocional aqui? Porque talvez você tenha dificuldade em abrir a sua Bíblia sozinho, talvez você não tenha ânimo de meditar naquela palavra, porque talvez você não entenda, talvez você não consiga enxergar bem para ler a Bíblia, tem dificuldade. Então aqui, esse é um devocional que nós estamos lendo a Bíblia com você, estamos ensinando você, e você então pode ficar com esse único devocional. Pode abrir a sua Bíblia junto, você pode marcar os pontos que eu estou falando, pode analisar esses pontos depois. Esse vídeo fica salvo, claro. O efeito maior, desse poder de Deus aqui transmitido é ao vivo, mas ele está salvo ali. Você pode olhar várias vezes e marcar novos pontos. Você pode olhar e meditar nele de noite de novo. Você pode olhar ele 10 minutos, depois olha mais 10 minutos. Então, queridos, as pessoas não podem depois se queixar que não tiveram instrução, que não tiveram ninguém para dar uma direção. A direção está sendo dada.
nas redes sociais, em todos os lugares. Então, se manter liberto. Uma pessoa que está em libertação também precisa se manter liberta. Olha o que ele está dizendo para o povo. Essa terra é de vocês. Vocês estão livres. Mas se vocês se venderem ao pecado, vocês vão voltar a ser escravo dentro da terra da promessa. Aquilo que Deus te deu te escraviza. Aquilo que Deus te deu para ser livre pode te escravizar se você não souber usar aquilo que Deus deu para você. Se você não souber cuidar e se posicionar dentro daquilo que Deus deu para você. Aí Deus te deu uma casa na praia, você pensa que está livre. Vou passear, vou aproveitar, acaba ali se contaminando, acaba deixando Deus por causa do que você ganhou. Quando vê essa casa da praia, começa a dar prejuízo, começa a dar problema, nada dá certo, você não tem mais alegria, não consegue mais ir, não consegue ter lazer. Daqui a pouco, a casa da praia se tornou o quê? Um problema para você. Agora eu tenho uma casa lá na praia, mas eu não tenho como ir, só está me dando gasto, tenho que pagar alguém para ir lá limpar para mim. Já não tem mais valor aquilo para mim. Já estou me tornando escravo porque já está me preocupando. Isso vai escravizando a nossa mente, as preocupações que a gente tem. Então Josué está dizendo, tenham muito cuidado em manter aquilo que Deus deu para você. Deus te deu um trabalho abençoado. Você é chefe. Deus te deu uma empresa. Você é um empreendedor. Deus te deu uma família. Continue priorizando a Deus. Não é porque Deus deu aquilo que você tanto queria que agora você vai relaxar. O povo até conquistar a terra só se movimentava quando Deus falava. O povo até conquistar a terra adorava a Deus. O povo até conquistar a terra buscava sempre uma direção e tinha que andar em obediência a Deus. Mas aí depois que conquistou, Josué está dizendo, continuem fazendo como vocês estavam fazendo. E então mais para frente nós já vamos orar. Mais para frente o que nós vamos ver? No livro de Juízes, nós vamos ver que pessoas, alguns povos, o povo de Israel vai se contaminar e eles voltam a ser escravos dentro da terra. Alguns vão mandar neles, alguns povos que estavam no meio deles vão começar a mandar neles, eles vão voltar a ser escravos. É onde esses povos vão começar a derrotar o povo de Israel. Em Juízes, Deus começa a levantar juízes para defender o povo. Lembra de Sansão? Sansão é um juiz levantado para defender o povo. Depois nós temos a profeta Débora, juíza, levantada por Deus para defender o povo de Israel. Por que tem que estar sendo levantado gente para defender o povo de Israel? Por que tem que estar sendo levantado pastor? Tem que estar sendo levantado profetas, apóstolos para defender o povo de Deus, porque o povo cai no pecado. Porque o povo volta a ruminar no lixo que ele tinha antes. Porque o povo não consegue andar na direção que estava. Porque pega o que Deus tem e volta para o mundo. Pega a bênção e é escravizado por ela, porque não consegue manter a bênção na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento, no seu ministério, na sua família. Tá com problema no casamento, vem desesperado. Quando Deus cura o casamento, volta por onde veio. Não busca mais a Deus, não precisa mais do culto, não precisa mais orar. Vem porque o filho está doente. Só vem porque a situação aperta e o filho é curado, volta para onde estava. Usam Deus. E aí nós vamos ver ali depois no livro de Juízes, o povo volta a ser escravizado. Parece que o povo não quer sair do lugar da escravidão. O diabo engana o povo. O diabo escraviza o povo mentalmente, espiritualmente, hoje ainda. Porque o povo não mantém constância em estar na presença de Deus. Aí cai em qualquer tipo de tentação. Se você tem tentação e cai facilmente, e está no meio desse povo idólatra, como o povo de Israel, saia do meio da idolatria. Saia de perto de pessoas que te contaminam. Saia de perto de pessoas que te levam para o mau caminho. Se mantenha na presença de Deus, purificado, santificado diante dele. Esse é o segredo de manter a promessa, de receber a promessa e poder viver em paz e ter sabedoria para desfrutar daquela promessa que o Senhor me deu. O Senhor me deu essa casa linda e maravilhosa, mais ainda eu vou buscá-lo. O Senhor derrotou todos os meus inimigos para me dar essa bênção.
Vou servir o meu Senhor de todo o meu coração, por toda a minha vida. Não vou colocar ninguém, nada acima da presença dele. Nem que o Senhor me faça rico, milionário. O dinheiro não vai subir para minha cabeça, porque eu vou continuar priorizando Deus. Eu não vou trocar coisas por Deus. Trocar Deus pelas coisas que ele me deu. E às vezes Deus só não nos prospera. Não prospera algumas pessoas porque ele sabe, se eu te prosperar, filho, como tu tanto pede, tu vai me trocar pelo dinheiro. Tu vai achar que já não precisa mais da minha presença. Então vigie, queridos, o porquê que muitas vezes a gente ainda não recebeu aquilo que Deus tem para nós. Deus, se tu me dá isso, se eu receber isso, eu vou poder estar na tua casa, eu vou poder te adorar, eu vou poder estar na tua presença, eu vou fazer a tua obra. E Deus não dá. E Deus não dá. Ué, por que Deus dá para fulana? Por que Deus dá para ciclana? E não dá para mim? Porque talvez se ele der isso para você, você não vai fazer nada do que você está falando. Você não vai cumprir o que você está dizendo. Pelo contrário, isso vai te levar mais ainda para o mundo. Porque o tempo que vai te sobrar, você não vai investir para Deus. Vai investir para você, para sua família, para sua casa. E Deus vai estar em último plano. Amém, queridos? Então que a gente possa vigiar. E que a gente possa segurar a promessa de Deus na nossa vida. Nós possamos agir com sabedoria dentro daquilo que Deus tem nos dado. E que nós possamos priorizar o reino de Deus na nossa vida. Para que a gente não volte a ser escravo. Sendo que Cristo ele já nos libertou. Cuide para não voltar a ser escravo dentro da promessa. Mas vivendo numa escravidão. Quem está com a promessa e já recebeu o milagre, muitas vezes pode estar com ele, mas vive como escravo dentro dele. O que aconteceu com o povo mais para frente foi isso. E Deus está sempre ali para nos dar uma segunda chance, para a gente poder recomeçar. Mas nós vamos ter que suportar o peso da prisão de novo. Se nós desobedecermos a Deus, nós vamos ter que suportar o peso de novo de viver o que a gente viveu lá atrás no passado. O peso de viver o que o povo viveu lá atrás com o faraó. Lá eles eram escravos. Lá eles eram mortos. E quando eles começam a pecar, mesmo na terra prometida, isso começa a voltar na vida deles. Amém? Eu quero orar com você nesse momento agora. Vamos estar orando ao Senhor Jesus então. Fecha os teus olhos, querido. E coloca o seu pedido de oração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome e na autoridade, Pai, de Jesus Cristo agora, Pai, que eu venho me colocar, Senhor Deus, na Tua presença, para estar intercedendo pela vida desse homem, pela vida desta mulher. Deus Pai, Deus Altíssimo e Deus Todo-Poderoso, visita esta casa, visita esta família. Entra, Senhor Deus, nesta casa. O Senhor conhece todas as necessidades que eles têm. O Senhor conhece os pensamentos do coração deles e aquilo que eles precisam. Pai, visita-os com providência divina. Visita eles com cura. Liberta eles de toda escravidão mental que o inimigo tem colocado na nossa mente, Pai. Tira, Senhor Deus. Tira tudo, Senhor Deus, todas as escamas dos nossos olhos. Tudo aquilo que está trazendo cegueira espiritual para nós, Senhor. Tudo aquilo que tem nos escravizado dentro da promessa. Pai, nós te pedimos perdão pelas vezes que trocamos a Tua presença por algo que desejamos. Nós te pedimos perdão, Pai, por muitas vezes pegar, Senhor, a nossa promessa, receber o nosso milagre e nos afastar da Tua presença. Nos perdoa, Senhor Espírito Santo, por todas as vezes que nós nos contaminamos com o pecado, por todas as vezes que nós cometemos o pecado da idolatria, quando colocamos à frente da Tua presença os nossos filhos, o dinheiro, a casa, os bens materiais, as riquezas dessa terra, os nossos próprios desejos pessoais se tornaram maiores na nossa vida do que a Tua presença. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós investimos mais naquilo que desejamos do que na Tua presença. Nos perdoa por não ter investido toda a nossa força na Tua presença. Nos perdoa pelas vezes que o Senhor não foi prioridade no nosso dia, que nós terminamos o dia sem ouvir a Tua voz,
sem sentar para meditar, para falar contigo e para estar na tua presença. Ah, Pai amado, não permita que o inimigo venha nos escravizar por conta desse pecado, mas perdoa esse nosso pecado. Perdoa e nos livra de toda a amarra do inferno. Corta todas as correntes que nos prenderam nesse pecado. Corta todas as correntes que o inimigo usou durante esse tempo para paralisar nossa vida. Para paralisar, Senhor Deus, e para nos impedir de desfrutar com alegria daquilo que é nosso, porque é assim que Ele age, Senhor. Tirando a alegria daquilo que era para ser a maior alegria, aquilo que nós tanto buscamos e pedimos a Ti, Senhor. Quando nós tomamos posse, Pai, muitas vezes o inimigo ele rouba essa alegria por conta do pecado, por conta da idolatria, por conta do nosso envolvimento com coisas que não Te agradam, Senhor. Tira, Senhor, tira do nosso coração tudo aquilo que não provém de Ti. Afasta do nosso coração, afasta da nossa mente, dos nossos sentimentos, das nossas vontades, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, e coloca em nós um coração rendido, um coração voltado para Ti, Senhor. Que nada nós venhamos colocar acima da Tua presença, mas Tu és a prioridade, Senhor, na nossa vida. E nós vamos Te adorar por toda a vida, e não haverá outros deuses além de Ti, Senhor. Pai, corta todas as correntes que aprisionavam essas pessoas no mundo espiritual, em nome de Jesus. Perdoa os pecados que eles têm cometido, e que a partir de hoje nós possamos ter uma vida reta e justa diante da Tua presença. Coloca sobre nós, Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, as botas do evangelho da paz, a espada e o escudo, e blinda a nossa armadura no sangue do Cordeiro de Cristo e no fogo do Teu Espírito. Senhor, para nos livrar, para nos dar livramento e bloquear todo o contra-ataque do inferno, Senhor, contra a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Pai, no nome de Jesus, nos abriga na Tua sombra protetora. Tu és o nosso defensor, Tu és o nosso Deus. Nós confiamos em Ti a nossa vida, a nossa casa, o nosso ministério, a nossa área financeira. Livra-nos de perigos escondidos, de doenças mortais. Cobre-nos com as Tuas asas, e nela nós temos toda a segurança. E nos protege, Senhor Deus, com o Teu escudo, Pai. Senhor, nós não teremos medo de perigos da noite, e nem temeremos assaltos durante o dia, nem a peste que se espalha na escuridão, nem os males que matam ao meio-dia terão poder de tocar na nossa vida. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao nosso lado, 10.000 ao nosso redor, nós não sofreremos nada. Olharemos e veremos como os maus são castigados, porque o Senhor é o nosso protetor. Faz a proteção sobre nós. Defende-nos dos nossos inimigos, e nenhuma violência chegará perto da nossa casa e nem da nossa família. Envia os Teus anjos para nos proteger, para nos guardar aonde nós fomos, Senhor. Pai, salva aqueles que Te amam. Protege os que reconhecem que Tu és Deus, o Senhor. Quando clamarem a Ti, responde, Senhor. Quando pedirem uma direção, dá a eles uma direção. Esteja conosco nas horas de aflição, nas horas difíceis, nas horas de dor, nas horas de luta, nas horas de tristeza, nas horas de desânimo. Esteja conosco e nos fortalece. Faça com que nós venhamos ser respeitados nessa terra. Que haja sobre nós, que venha dupla honra sobre a nossa vida. Senhor, nos dá vida eterna, vida longa também nessa terra. Assim eu abençoo esse dia, Pai, do Teu Filho e da Tua Filha, em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Amém, aleluia. Amém, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Que haja libertação na sua casa. Que o anjo do Senhor venha te visitar e venha libertar as pessoas da tua casa que estão doentes, que estão depressivas, que estão amarradas pelo inferno. No nome de Jesus Cristo, toda a obra do inferno é cancelada agora. Todo o laço do passarinheiro que envolvia essa pessoa em doenças agora é arrancado, é destronado, é desfeito, é paralisado em nome de Jesus.
Espírito da morte, sai agora. Espírito maligno, sai desta casa agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Eu declaro vida. Eu declaro libertação. Eu declaro a paz que excede todo entendimento sobre a sua vida, a sua casa e a sua família, em o nome de Jesus. Amém? Um grande abraço. Que Deus te abençoe poderosamente. Até amanhã, às 9 horas da manhã.